Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, olha nós aí outra vez juntos para compartilhar um tema nessa noite. A coroa da vida. Meus irmãos, você que não é inscrito aí no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, aperte a opção todas, para que você possa receber a notificação e isso nos ajuda muito aí no YouTube. E o versículo que eu escolhi para nós começarmos, meditarmos um pouco nessa noite, é Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, essa palavra, o diabo vai lançar algum de vós, como o diabo lançaria alguém em uma prisão? Geralmente nós fomos ensinados que o diabo manifestava naquela pessoa, induzia aquela pessoa para que matasse, para que fazesse algum mal ao outro. Mas a Bíblia diz, Jesus deixa bem claro no Evangelho de Marcos, que nada de fora entra no homem, tudo de ruim sai de dentro do homem. De dentro do homem sai a prostituição, sai a lasciva, a morte. Então nós sabemos que essa palavra diabo aqui, ela foi traduzida para diabo, mas o original seria adversário. Então o vosso adversário, quem era o adversário da igreja que João estava falando? Era o próprio opositor, geralmente eram os judeus. Chega até a falar que tinha sinagoga de Satanás. Satanás tem alguma sinagoga? Então nós podemos ver que Satanás não é um ser espiritual, era um ser carnal, e é até hoje aquilo que se opõe contra Deus, contra o outro, que tenta fazer maldade, mas esse não é o caso. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Hoje, muitos cristãos hoje, eles esperam a coroa da vida, anulando totalmente o Evangelho, anulando a morte que Cristo venceu na cruz e deu vida e vida eterna. Dar-te-ei a coroa. O que seria a coroa da vida? O texto já diz a coroa da vida, porque eles estavam mortos nos delitos, nos pecados, e a vida era a coroa deles. Ninguém vai receber coroa, meus irmãos. O que era a coroa? Era a vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que vida seria essa? Que coroa? A não ser a vida em Deus. Uma vida saindo da morte de Adão para a vida em Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 14, nós vamos ver que João já tinha vencido a morte. Ele já tinha ressuscitado. O que aconteceu com João? O que aconteceu com aqueles que receberam a palavra? Jesus disse: olha, em verdade eu vos digo, aqueles que ouvem a minha palavra, eles passam da morte para a vida. Ninguém precisaria morrer para reviver. A morte quando Adão pecou, a morte gerou em todos. Quando Cristo veio, a morte ele veio para dar vida a todos, no espírito, no entendimento. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: se amamos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Opa! Se ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, mas qual morte seria essa? Seria uma morte física?
ou a morte espiritual? Ser fiel até a morte. Que morte seria essa? A morte do ser, desse ser carnal que sempre queria se opor àquelas coisas de Deus. Então eu estou dizendo assim, olha, se amarmos os outros cristãos, essa tradução fala cristão, mas se amar o próximo, isso prova que já passamos da morte para a vida. Se João, se eles amassem o próximo, amassem a Deus em primeiro lugar, eles já tinham passado da morte para a vida. Então o que faltaria para eles receber a coroa? Se a vida era a coroa deles ali. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Se esse texto aplica nas nossas vidas, aplica, sabe por quê, meus irmãos? Se nós não amarmos o nosso semelhante, nós estamos na velha natureza de Adão. O que reina nas nossas vidas? É o reino de Cristo, que é paz, alegria, gozo no Espírito Santo, ou é o eu, o ego, ou é a maldade? Então aplica nas nossas vidas hoje, porque se nós não amarmos a ninguém, nós andamos nos desejos da nossa carne, o velho homem ainda continua, ainda que ele não tenha invalidez com Deus, mas na nossa vida ele continua. Continua, né? João 3,5 diz assim: Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque se as pessoas daquela época não entendessem o reino, não entendessem o amor de Deus, a bondade, a graça que estava chegando, eles não poderiam entrar no reino. Por que eles não poderiam entrar no reino? Porque o reino era paz, alegria, gozo no Espírito Santo. E se eles não nascessem de novo, uma nova mentalidade, um nascer de Deus, um segundo nascimento em Cristo, eles não poderiam entrar no reino, eles ficariam de fora. Jesus disse: vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrar. O reino estava manifestando naquela época. E hoje, Simar? Se o reino já foi estabelecido, nós já nascemos nesse reino. Muito bem, nascemos nesse reino. Mas se nós não manifestar essas obras em nós, o amor, a bondade, a mansidão, nós não estamos vivendo nesse reino. Nós estamos vivendo na vontade da nossa carne. O homem carnal, ele toma conta das nossas vidas. E não é manifesto Cristo em nós. A revelação de Deus nas nossas vidas. O verso 6. O que nasce da carne é carne. Meus irmãos, alguns dos nossos irmãos, eles pegam esse versículo, a maioria dos pregadores da graça, eles pegam esse versículo e diz que o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne, meus irmãos? É carne. O que nasce da carne é carne. Adão era carne? Era. Eva nasceu o que? Espiritual? Não, nasceu carne. Como é que se Adão era um homem carnal, veio Eva e ser espiritual? Não tem lógica. O que é nascido da carne é carne, vai morrer carne, vai ser sempre carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aonde nasce carne? Carne gera carne. Espírito nasce Espírito. Então aqui nós podemos ver nesse texto que existe dois seres. O homem que nasceu da carne, do pó da terra, e agora ele precisava nascer de cima das coisas de Deus, para que eles vivessem uma vida que valesse a pena para herdar esse reino, que era paz, alegria e gozo no Espírito Santo. É simples esse texto. O que é nascido da carne?
homem, natural, filho do homem. Jesus nasceu da carne, mas também nasceu do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 7, nós vamos ver o que Paulo tinha em mente quando ele dizia carne. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Meus irmãos, a velha natureza que está dentro de nós, ela é amiga de Deus ou ela é inimiga de Deus? Depois da obra consumada, juízo aplicado, a vinda de Cristo, mas esse ser carnal que veio da carne, ele é inimigo de Deus ou ele é amigo? Paulo diz que é inimigo de Deus, porque a carne não agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? As obras da carne? Não. O fruto do Espírito. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Meus irmãos, a carne é sempre carne. Jesus disse: a carne para nada serve, mas é o Espírito que dá vida. Você tem vivido na carne ou tem vivido no Espírito? As pessoas hoje dizem que estão reinando em vida em perfeita vitória. Mas você olha para eles e você não vê nada disso. Você só vê fruto da carne, obra da carne. O que é nascido de Deus, meus irmãos, vive as coisas de Deus. Mas se tem que nascer, meus irmãos, nascer no entendimento. Porque Deus, Ele já fez novo todas as coisas, mas esse novo tem que manifestar em nós. Paulo está dizendo, a carne não fará isso nunca, porque é uma luta entre a carne e o Espírito. Alguns irmãos dizem que existe pessoa no mundo que tem carne e outro que tem Espírito. Olha que confusão quando nós olhamos para o mundo hoje e dizemos assim, esse ali é carne, vai morrer, sempre não vai ter entendimento, e o outro, ele é espiritual. Meus irmãos, não existe, só existe dois seres, ou é carnal ou é espiritual. Uma pessoa carnal pode ser espiritual? Pode, sim, senhor, quando ele eleva o seu pensamento e busca as coisas que é de cima, que é de Deus. Precisamos viver uma vida que vale a pena. Porque se uma vez uma irmã conversando comigo, ela fez seminário, e lá existe aquela doutrina que uma vez Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno. O que ela fez? Ela saiu do seminário, saiu da igreja que ela congregava e foi para casa. E disse assim, se eu sou uma filha de Deus, um dia eu vou voltar a caminhar. Mas se eu não for, eu vou morrer nesse estado mesmo. Então hoje, a teologia que alguns aparecem aí pregando é essa. Fulano não tem espírito. Então, ele fica ali, um abismo puxa o outro e vai embora. Então o homem carnal sempre domina. Então se a pessoa não tem espírito, então não há luta entre a carne e o espírito. Paulo nunca falou nisso, ele disse, a luta da carne e o espírito. Todo homem, todo ser, existe uma luta da carne e do espírito. Porque o que dá vida a essa carne é o Espírito de Deus, meus irmãos. Então se tirou o Espírito, acabou a vida. Porque Jesus disse que vocês não têm vida em si mesmo. Ele era a vida. Esse corpo é apenas um instrumento que tanto pode manifestar o bem, quanto também pode manifestar o mal. Romanos capítulo 9, versículo 8, que diz assim, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Meus irmãos, filho da carne, quem é filho da carne? Homem natural é filho da carne. E promessa, promessa é aqueles que creem em Deus, creem nas promessas de Abraão,
nascia neles um novo ser. A carne submetia o espírito e eles viviam pela fé no Filho de Deus. Então não é a carne que é filho de Deus, mas sim os filhos no espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem carnal, as coisas de Deus é loucura, e é verdade. Um homem carnal, quando ele olha à primeira vista, ele acha aquilo um absurdo. Mas se realmente ele quiser aprofundar naquilo, ele vai passar a ter esse conhecimento. Então, para o carnal, isso é loucura. Falar que Jesus já veio, o fim do mundo já aconteceu, que era o fim de Jerusalém. Falar que o diabo nunca foi um ser espiritual, foi inventado pela teologia. Dizendo que o inferno foi criado por Roma e a sua religião. Falar isso hoje é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que conhecemos, meus irmãos, o Evangelho e tentamos cavar, buscar esse conhecimento, nós somos libertos disso tudo. O versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Meus irmãos, qual é a diferença do homem espiritual e carnal? Paulo diz que um não combina com o outro. Quando fala homem carnal, é Adão, filho de Adão, filho da terra. Quando diz homem espiritual, é o que veio do céu, é que habita nessa matéria. Não confunda um filho de Deus e outro filho que não é. Deus só tem filhos no espírito. Deus não tem filhos carnal. Na nossa carne manifesta tanto os frutos do espírito, também quanto as obras da carne. Paulo deixou bem claro isso. Versículo 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tinha a mente de Cristo? Nós. Paulo está dizendo, o homem carnal, ele recebeu essa mente de Cristo, e ele já parava de praticar aquelas obras que era morta, e eles começavam a viver uma vida em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo diz: não vivo eu, não vivo Simar, mas Cristo vive em mim. Como Cristo pode viver no homem? Quando eu morro, quando Simar morre e deixa Cristo ou deixa Deus guiar a minha vida. É simples. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, meus irmãos, o homem em si não tem vida. A vida pertence a Deus. Se Deus tirar a vida do homem, o esqueleto cai. Então Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, porque carne não vive por si mesma. A carne é pó, é barro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa manifestação aqui, meus irmãos, não era a vinda esperada de Cristo. Se eles morreram em Cristo, agora eles Cristo precisava manifestar neles. Mas será que é isso mesmo, Simar? Olha o verso 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais.
Se eles morreram com Cristo, receberam a palavra de Cristo, reviveram em Cristo, agora eles precisavam manifestar Cristo na vida deles. E como eles iriam manifestar Cristo na vida deles? Exterminando, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, as paixões vil, concupiscência, as avarezas, que é a idolatria. Tudo isso é idolatria, outros deuses. Então eles precisavam, quando Cristo manifestasse neles, como Deus manifestaria nele? Quando eles parassem de praticar aquelas obras da carne, e eles teriam fruto do Espírito. Aí sim, recebia a mente de Cristo, andava como Cristo, vivia como Cristo. Esses reinaram com Cristo. Reinaram em que área? No mundo espiritual. E o 9, não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do homem velho com os seus feitos. Meus irmãos, hoje, depois do reino estabelecido, nós podemos viver uma vida manifestando essas obras: prostituição, bebedeira, vício, palavras de baixo calão, palavras que não louvam a Deus. Essas obras obras da carne. Cristo não está manifestando, Ele está em nós, Ele vive em nós, mas os frutos que nós produzimos é mais obra da carne do que do Espírito. Mas quando entendemos que nós precisamos manifestar Deus na nossa vida, no nosso vizinho, aí nós realmente entendemos o que é a obra de Deus. Meus irmãos, eu não estou falando de quatro paredes. Eu não estou falando para você se filiar a uma denominação ou você pertencer a uma sede onde você tem um cartão de membro, e nem para você ter o seu cartãozinho de dízimo. A Igreja de Cristo, ou o povo de Deus, ele é um reino espiritual. Você não precisa agregar a um grupo para você servir a Deus. Deus é Espírito, e o que importa é que você adore Ele em Espírito e em verdade. Manifesta a vida de Cristo na sua vida. Versículo 10. E vos vestisse do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como ele seria renovado, meus irmãos? Deixando as obras da carne e vivendo em Deus. E hoje, Simar, como nós vamos viver isso? Meus irmãos, é fácil, porque hoje as pessoas, ele só quer servir a Deus ou buscar as coisas de Deus com medo do inferno e com medo do diabo. Quando eles entendem que não existe inferno, não existe diabo, não existe uma lei sobre eles, eles metem o pé na jaca e saem aí fazendo pior do que fazia. Eles nunca conheceram a bondade de Deus, porque eu não preciso estar atrelado a uma ordem ou um juízo para me fazer o bem. Então eu nunca conheci. Se não tiver uma lei, então eu vou praticar aquilo. Precisa de uma lei? Será que você não sabe o que é bom e o que é ruim? Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Meus irmãos, olha que interessante, você lê um versículo desse e talvez nós não vimos tanta profundidade nesse versículo. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar. Quando Adão peca, a morte ali começou a reinar. Adão passou aquela imagem que ele estava longe de Deus pelo seu pecado, então Adão montou um império da morte. E aí Paulo está dizendo: por esse muito mais os que recebem a abundância da graça
Então, se a morte imperou até Jesus, agora vem o segundo Adão trazendo a graça. O que era a graça? Era um favor que eles não mereciam. Então, aqueles que recebessem essa graça, essa bondade, entendessem que ali estava um que era maior do que Adão, eles recebiam a graça, a bondade e passavam a reinar em vida. A morte já tinha ficado para trás. E eles passaram a reinar com Cristo. Apocalipse diz: reinaram 1000 anos com Cristo. 1000 anos é uma palavra simbólica. Reinaram 40 anos com Cristo, até vir o juízo sobre Jerusalém, e depois reinaram eternamente, porque no mundo espiritual não tem contagem. Então, se pela ofensa de Adão a morte passou a reinar, muito mais aqueles que entendessem a graça, eles davam um salto da morte de Adão para a vida em Cristo. E o que acontecia com eles? Eles recebiam a coroa da vida, que era a vida sem terminar, uma vida eterna. Uma vida que valia a pena. Versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Se Adão bebeu um veneno e envenenou a todos, agora chegou aquilo que neutralizava o veneno de Adão, a vida. E quem recebesse essa vida, esse dom de graça, eles passavam a viver eternamente. Não no mundo físico. No físico eles viviam no entendimento, recebeu aquela palavra, ganharam vida, entendia que a morte era só uma passagem para o mundo espiritual e eles viviam eternamente, foram justificados. Sim, mas hoje, como é que nós vamos ser justificados? Meus irmãos, a justificação foi naquela geração. Hoje não tem mais justificação, hoje tem mudança de mente, atitude, para que você possa viver uma vida que vale a pena. Senão você vai viver sem esse entendimento, vai descer a sepultura e não vai viver uma vida que vale a pena. Vai viver uma vida só no espírito depois da morte. Lembre que você e eu somos um instrumento, tanto para manifestar o bem, tanto para manifestar o mal. Mas precisamos ter a mente, o conhecimento de Deus, para que nós possamos viver essa vida e viver bem, tendo em mente a revelação de Cristo. Não esperar a ressurreição. Jesus nunca falou para ninguém morrer para depois viver. Nós vamos ver aqui. Evangelho de João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus de Nazaré nasce, meus irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre eles. Não habitou entre nós, habitou entre eles. Jesus cresceu com todo o conhecimento da Torá. Os pais foram ensinando que ele era o Filho de Deus. E quando ele foi batizado, veio sobre ele o Espírito de Deus. Que Espírito é esse, Simão? O Espírito excelente. Então o Jesus de Nazaré já não ia mais viver, mas era o próprio Deus que ia viver nele. Então, quando nós entendemos essas verdades, já não sou eu que vivo, mas é Deus que vive em mim. A Bíblia diz que quando fizesse, Senhor, quando te vimos com fome? E quando tivemos com sede? Quando vocês ajudaram um daqueles pequeninos, vocês estão me ajudando. Meus irmãos,
quer ver Deus, ajuda o próximo. Vive uma vida que vale a pena no Espírito e deixa que Deus manifeste em você. Conhecimento é bom, mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. E ele precisa ver em nós realmente Deus manifestando em nós, para que eles possam crer e deixar de viver aquela vida que não vale a pena. Então, ninguém vai receber a coroa da vida. Nós já temos a vida eterna. Se mas todos têm a vida eterna, tem, no Espírito tem. E na carne? A carne não tem vida em si mesma. Apenas é um instrumento para que você possa viver. E o Espírito, Simão, o Espírito veio de Deus, habita em nós, mas existe uma luta entre o Espírito e a carne. A carne, ela é inimiga de Deus. E aquelas pessoas que estão matando, estão adulterando, que estão nos vícios, o Espírito mata, Espírito adultera, Espírito rouba. Quem faz isso, meus irmãos? É a carne. É o homem carnal, é a velha criatura que foi morta na cruz, mas as pessoas dão vida a ela. Então Deus vai julgar a carne hoje? Não, porque Deus não olha mais para o homem pela carne. Mas o que a carne pratica aqui, a Bíblia diz que aqui mesmo você vai colher. Essas obras da carne, ela não agrada a Deus e nem pode. A carne não agrada a Deus. Senhor, o que agrada a Deus? Quando você recebe a revelação de Deus na sua vida e passa a andar segundo o Espírito, sendo guiado por Deus. Essas pessoas que estão aí, eles não têm a percepção daquilo que é real, daquilo que é de Deus. O mundo está perdido na religiosidade. Você olha para uma pessoa que está praticando as obras da carne, você exclui ele da sua vida, você exclui ele da sociedade, diz que ele é filho do cão, quando morrer vai para o inferno. E essas pessoas, eles ficam até com vergonha das pessoas que se diz cristão. Mas é isso que Jesus ensinou. Jesus disse: amai a todos, sem acepção de pessoa. O que falta hoje, meus irmãos, é o amor. Se nós amamos nossos irmãos, nossos amigos, nossos inimigos, nós já vivemos a vida eterna. Olha o que João diz, Pedro diz. Aquele que não ama o seu irmão, aquele que não ama o seu próximo, ele está morto. Está morto em quê, Simão? Está morto em si. A carne para nada serve. Ela veio e ela vai voltar. Do pó nós viemos e do pó você vai retornar. Se você não tiver essa revelação de Deus, você não vai viver uma vida que vale a pena. Então, quem aguarda a coroa da vida hoje está morto. Agora, quando você entende que a coroa era a vida, você passa a ter vida e vida em abundância. Não vai ter ressurreição. Paulo diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Alguém morreu ali para ser ressuscitado? Não. Ressuscitou na mente. Receberam a nova mentalidade de Cristo e assentaram nos lugares celestiais e reinaram em vida em perfeita vitória. Meus irmãos, não espera morrer para viver. Viva uma vida que vale a pena, uma vida em Deus, e jamais você vai ver morte, porque a morte, ela é apenas uma ilusão da nossa mente, porque a carne é carne, para nada serve. O que dá vida, esse Espírito que está em mim, que está em você, é que nos faz viver. Quando esse Espírito for tirado dessa carne, a carne vai voltar a ser pó conforme ela era ela. Melhor noite
Paz eterna para todos.